A paz de Cristo, meus irmãos, voltamos aqui com mais um vídeo falando um pouco de Gênesis e os dinossauros. Claro que eu não tenho entrada aí especificamente nos dinossauros, porque a gente precisa dar um contexto para que a gente possa entender esse assunto. Eu falei no primeiro vídeo sobre a questão do livro, né? O livro que foi lançado, A Criação e os Dinossauros. Eu posso deixar o link aí mais uma vez da Sociedade Criacionista Brasileira. E estamos falando sobre esse assunto. Falei no primeiro vídeo sobre a questão da teoria do intervalo e Gênesis, que eu não acredito nessa teoria, a teoria do hiato ou do intervalo, em inglês teoria do gap, onde acredita-se que houve uma grande catástrofe ali entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Alguns entendem como uma grande destruição, que Satanás tivesse caído ali naquele tempo e destruído toda a primeira criação de Deus. Ou seja, Deus havia criado plantas, animais, tudo no princípio, e de repente Satanás cai e destrói tudo. Eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que isso foi mais uma tentativa de ajustar as eras geológicas, os milhões, os bilhões de anos ali, para agradar a gregos e troianos. Mas a palavra de Deus é muito clara. E como que eu vejo essa questão? Eu vejo que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Que sentido sem forma e vazia? Verdadeiramente, sem forma e vazia, sem possibilidade de abrigar a vida, sem possibilidade de manter a vida nesse planeta, diferente de Marte, Plutão, Júpiter, onde verdadeiramente eles estão sem forma e vazia. Tem lá a forma deles, mas eles estão vazios. Vazio de quê? Vazio de planta, vazio de água, vazio de animais, vazio do ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, como você interpreta e a terra era sem forma e vazia? Sem forma e vazia. Ou seja, sem os elementos naturais criados por Deus, Deus que cria a matéria em primeiro lugar, forma os elementos em primeiro lugar, e esses elementos nos dão condição de vida, que são, muitas das vezes, esses elementos não combinados que a gente tem ali nos outros planetas, uma impossibilidade de haver vida mais. O nosso planeta, ele tem a possibilidade de vida, porque foi Deus que criou. Deus está com os olhos sobre esse planeta. Às vezes a gente pensa assim, né, e a gente vê na astronomia o pessoal falando, né, mas nesse imenso universo nós estamos sozinhos. Eu acredito que nós estamos sozinhos nesse universo. Não sozinhos como os únicos seres criados por Deus, mas sozinhos no sentido de raça humana. Não existe, eu não acredito em outros em vida extraterrestre. Eu acredito em anjos, como esses são os seres que a gente se refere que foram criados além do ser humano. Os anjos foram criados, né? São seres que Deus criou. Portanto, eu não creio em vida em outro planeta. Eu acredito que essa Terra, a nossa Terra, ela é única, ela é especial. Mas e se houvesse vida em outro planeta? Também não mudaria nada. Eu não acredito que mudaria nada, porque o plano de Deus ele continua. Jesus morreu na cruz por nós, derramou o seu sangue, ressuscitou para salvar essa humanidade caída que ele criou a sua imagem e a sua semelhança e precisava redimir. Mas, como eu disse, eu não acredito em vida em outros planetas. Não acredito na teoria do intervalo, como eu falei, e um dos pontos mais importantes que eu acho é que não acredito que existe morte antes do pecado. A palavra de Deus é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, se você crê na teoria do intervalo, ou que existe morte, né, antes do pecado, eu acredito que é uma visão um pouco equivocada teologicamente falando. Porque como é que você acredita que tem morte antes do pecado, se o salário do pecado é justamente a morte, né? E isso é um princípio bíblico. Mas eu já acreditei na teoria do intervalo, quando comecei a estudar teologia, né? Foi uma das teorias que foi me apresentada. Depois, estudando um pouco mais, acabei encontrando aí outra visão e estou satisfeito com essa visão,
que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, sem plantas, sem animais, sem o ser humano para cuidar. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e Deus começa a formar o nosso planeta, como uma casa que está vazia e necessita dos móveis. Então Deus foi colocando tudo no lugar, o sol no seu lugar, a lua no lugar adequado, para que houvesse a possibilidade de vida em nosso planeta. Então, a gente nesse tema hoje vai falar sobre a criação, Gênesis e os dinossauros, embora eu não vou entrar ainda especificamente no caso dos dinossauros, mas vou tocar em alguns pontos para que a gente possa ter um contexto, nem lembro se eu falei isso já. Mas o primeiro princípio é que Deus criou todas as coisas. A gente precisa acreditar que tudo que há no universo, seja material ou orgânico, é criação de Deus. E ele disse que era muito bom, Gênesis 1:31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o sexto dia. Em 6 dias literais, Deus criou o universo, os céus e o planeta Terra. Deus é o Criador. O diabo não tem poder para criar nada, né? A gente já ouviu tanta coisa, né? Até gente que falou, não, os ossos dos dinossauros foram pessoas que, para enganar os crentes, colocaram lá debaixo da terra, para enganar os cristãos. E não é isso, não existe espaço para isso, né? Hoje já é comprovado, a gente consegue comprovar, a gente tem paleontólogos, não sei nem se eu estou usando sotaque em albanês, paleontólogos, cristãos, cientistas cristãos, químicos, físicos cristãos, o pessoal da astronomia, a gente tem muito cristão, então tem muita coisa aí que são teorias aí da conspiração, que tentam arrumar alguma desculpa. Pessoal que não foca muito, às vezes não é da sua área de estudo, né, e fica com algumas dúvidas. Isso é uma das razões que a gente tem o canal, para estar explicando um pouco mais. A gente gosta das áreas da ciência, então tem estudado aí ao longo dos anos. Mas a gente precisa entender que quem cria tudo é Deus, né? Até mesmo os insetos, que às vezes a gente não gosta, é criação de Deus. Eles têm uma função muito importante na natureza, mas, que é um assunto aí para outros vídeos, algo aconteceu que trouxe um descontrole no nosso planeta. Então, primeiro ponto é, Deus criou todas as coisas. Segundo que os seres aquáticos, né, os animais aquáticos e os aéreos foram criados no 5º dia da criação. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. Deixa eu ler aqui o versículo, Gênesis 1, 20 e 21. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Aqui os répteis, eu já imagino aqui os dinossauros que viviam na água. Se a gente crê que a criação é única, não existe nenhuma catástrofe lá, entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, eu acredito que aqui estão os dinossauros aquáticos. E ele continua, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias. Só para focar aqui, pontuar aqui as aves, né? Porque se você for na comunidade científica evolucionista, não estou dizendo que todos os cientistas, a grande maioria é evolucionista, não estou dizendo isso, mas há aquela parte, setor da comunidade científica que é evolucionista, acredita que os dinossauros se transformaram aí, os descendentes dos dinossauros hoje são as aves. É isso que eles creem, mas a Bíblia aqui é clara dizendo que animal marinho é animal marinho, animal aéreo é animal aéreo, os pássaros, e animal terrestre é animal terrestre, cada um segundo a sua espécie. Não tem uma evolução, não tem uma árvore evolutiva, não existe isso em Gênesis, é cada um segundo a sua espécie. Então, Deus criou aí os répteis, né, os animais marinhos, as aves que voem sobre os céus, e Deus criou as grandes baleias, lembrando que aqui a palavra baleia não está em hebraico, gente. A palavra baleia aqui é uma palavra latina, né? Quando a gente lê o tradutor aí, João Ferreira de Almeida, quando traduziu, colocou, viu? Porque quando diz aqui grandes animais marinhos, em hebraico é tanim, que seria monstros marinhos ou grandes animais marinhos, a tradução correta, ele resolveu colocar baleia, né, como um maior animal
do nosso tempo que vive no mar. Mas e os anteriores, né, que foram mortos em alguma catástrofe que aconteceu, a gente vai falar mais para frente, no dilúvio e por conta da caça predatória. É possível outros animais ainda maiores que as baleias ou do mesmo tamanho terem sido extintos por caça predatória? Com certeza. Né? A gente lembra que anos atrás, na região ali, se eu não me engano, do Japão, e quando o ser humano usava muito óleo de baleia, né, para suas atividades, quase extinguiram, né? Algumas foram extintas espécies de baleias. Isso é coisa, parece que do princípio aí do século XX, 1920, 1930, quase extinguiram as baleias por conta apenas de caçá-las para adquirir o óleo delas. Então, é possível sim, caça predatória, acabar com espécies de animais. E ele continua dizendo que todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Perceba que a Bíblia é bem clara quando sempre diz, né, cada um conforme a sua espécie, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus ele viu que isso era muito bom. Então o conceito de espécie aqui a gente deve tomar cuidado, que a definição de espécie é a seguinte: espécies são grupos de populações naturais que estão ou têm o potencial de estar se intercruzando e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos, ou seja, cada um segundo a sua espécie. Se o animal consegue cruzar com outro, é da mesma espécie. Se não consegue cruzar, são de espécies diferenciadas. Limitando o termo espécie para indivíduos, microfone caindo aqui, ó. Limitando o termo espécie para indivíduos que não conseguem intercruzar, ou seja, gerar descendentes férteis. Eu anotei aqui, por exemplo, quando a gente pensa em espécie, a gente pensa, por exemplo, nos cães. A gente fala de raça canina, né? Da raça dos cães. Então a gente hoje se calcula mais de 400 raças de cães, mas ou usado também mais de 400 espécies, mas seriam espécies ou seriam variação de uma única espécie? Isso a gente deve pensar. E é isso que Gênesis vem explicar. O termo espécie em Gênesis não é o termo espécie que normalmente é usado hoje. Porque hoje a gente às vezes usa espécie para simplesmente animais que têm características diferenciadas, mas eles são do mesmo nicho, do mesmo grupo. Né? Basta uma pequena diferença, né? Uma cauda mais curta, ou uma orelha mais pontiaguda ou menos pontiaguda, ou o focinho um pouco, né, para dentro, no caso, eu estou falando aí no caso dos cães, e já querem definir como uma outra espécie. Quando a gente estuda sobre os dinossauros, acontece a mesma coisa. Às vezes as pessoas, né, paleontólogos, eles classificam um dinossauro que, por exemplo, eu tenho aqui o meu, o brachiosauro aqui, né, era grande, praticamente ele seria o maior dinossauro já encontrado. Né? Então você tem, desse grupo do brachiosauro, você tem vários tipos de brachiosauro, mas quando se encontra uma ossada, como se denomina? Uma outra espécie. Mas as características, né, a cauda comprida, o pescoço longo, a pata bem robusta, são as mesmas características. Uma diferença ou outra, mas hoje na paleontologia já é classificado como uma outra espécie. Mas seria mesmo uma outra espécie ou seriam variações de braquiosauros? Seriam, hoje, geneticamente, como a gente está falando dos cães, não é? Mais de 400 espécies de cães ou raças. Hoje, geneticamente, já é entendido que todos os cães que temos hoje, eles vieram de um único descendente, seria do lobo cinzento asiático. Então, tudo remonta, todos os cães hoje, se você pesquisar geneticamente, cada cão, seja um poodle, seja um doberman, seja um pastor alemão, você vai voltar aí na linha genética e vai chegar lá no cão
no lobo asiático cinzento. Como o ser humano. Já ouviu falar da Eva mitocondrial? Se não ouviu, pesquisa aí, vou deixar aí para você pesquisar sobre a Eva mitocondrial, que diz que todos nós somos descendentes de uma única mulher. Então, qual o conceito verdadeiro de espécie aqui? Deus criou, e isso eu estou falando isso porque mais para frente a gente vai falar um pouco do dilúvio, da Arca de Noé, porque muita gente faz chacota, né, principalmente alguns ateístas, em relação a quantos animais, quantas espécies que se foi... Deus colocou na arca de toda espécie de animal dentro da arca, e a Bíblia diz que Deus colocou toda espécie de animal dentro da arca de Noé. Como é que ia caber? Se hoje a variedade é enorme, né? Não caberia, e verdadeiramente não caberia. Mas qual o conceito de espécie que está sendo usado? É o conceito de que cada variação de uma espécie também é classificado como espécie, ou estamos usando como a Bíblia espécie básica, né? Um casal, vamos dizer, um casal de lobo, um casal de elefante, um casal de girafa, um casal de felino, né? E que gerou todos os outros felinos. Por exemplo, a gente tem aí da família dos felinos, os leões, os tigres, as panteras e o seu gatinho doméstico. E geneticamente dizem que o gato doméstico ele é o mais próximo aí do tigre, não é? Então, temos que entender o conceito de espécie e o conceito de variação genética. Nós somos variação genética de Adão e Eva. Um gato é variação genética de um leão, de um tigre. Então Deus no princípio pode ter criado dois casais de cores diferenciadas de tigres, ou de leões, ou de algum felino que era ancestral. A gente tem aí o tigre, dente de sabre, lembra dele? Com os dentes bem grandes, que é colocado mais aí no período da Era do Gelo. Então, existiu mesmo a Era do Gelo? A gente pode ver isso mais para frente. Quando foi a Era do Gelo? Eu tenho umas ideias aqui, mas para frente a gente deve fazer vídeo sobre isso. Portanto, então, a gente tem aí esse conceito de espécie um pouco diferenciado que a gente deve entender. Como que eu entendo espécie? Eu entendo espécie baseada em Gênesis como espécie básica, espécie base, né? Um casal, cada um segundo a sua espécie. Tanto o ser humano como alguns animais. E desses animais, como eu usei de exemplo mais uma vez, por exemplo, de felinos, Deus criou um casal de felino, ou dois casais de felino, e desse um casal, ou desses dois casais de felinos, todas as variações, tá vendo como o termo está bem enraizado de espécie? Todas as variações de felinos, geneticamente falando, estão aí até hoje no nosso planeta, desde Gênesis. E assim serve para outros animais também. Então, princípios, aqui até a gente chegar nos dinossauros. Deus criou todas as coisas. Segundo, os animais aquáticos e aéreos foram criados no quinto dia. E 3, os terrestres, animais terrestres, foram criados no sexto dia junto com o ser humano. Aqui sim nós temos a questão de que os dinossauros que andavam na Terra, como o nosso amigo aqui, Brachiosauro, tem também uma espécie semelhante, ou um tipo semelhante, ou uma variação genética do Brachiosauro chamado Diplodocus, e assim por diante. Né? Nosso amigo Tiranossauro, Baby Rex, também está aqui, ó, trouxe lá do Rio de Janeiro, Baby Rex, me ajuda aí nas palestras aí com as crianças, fala bastante. Nosso Baby Rex, aqui era carnívoro, hein? Será que era carnívoro? A gente vai ver daqui a pouco. Então, os terrestres foram criados no sexto dia, junto com o ser humano. A palavra do Senhor nos diz em Gênesis 1, 24 e 25. E Deus disse, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis. Olha só, é interessante, né? Moisés usa gado. Né? Por que Moisés não usou ovelha? Né? Porque Moisés sai do Egito. Ele está mostrando aqui, no Egito tinha uma deusa chamada Rató, que tinha a forma
de uma vaca também. Então, Moisés está mostrando aqui para os egípcios, como Moisés é o escritor de Gênesis, ele está mostrando para os egípcios que Rató não é deusa, que o gado não tem nenhuma ligação com a deusa Rató, mas que é a criação do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou que ele apresentou a Faraó. E disse Deus, produz a terra almas viventes conforme a sua espécie, gado e répteis e feras. Aí aqui a gente pensa, lá, tá vendo feras, né? Os dinossauros que comiam todo mundo, será que comiam mesmo? A gente vai ver aqui mais para frente. Feras, né, da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Olha, como é que Deus cria um réptil, um lagarto, e Deus diz que é bom. Como é que alguns acreditam, né, que a serpente, Satanás, tinha pernas, né? Por isso que Deus diz, rastejarás e comerás o pó, ou seja, como se ela tivesse perdido, né, as suas patas, seria um lagarto ali. E então, como é que Deus cria um lagarto? É um animal muito bom, né, um camaleão, ou aquele dragão de Komodo, aquele lá da Ásia, aquele lagarto terrível, né, que tem veneno na sua boca. Como é que Deus cria um animal desse? Deus queria prejudicar a gente? Não. Esses animais têm uma função na natureza. Então, quando a gente vê aqui o termo feras do campo, feras da terra, a gente pode traduzir também como feras, como animais não domesticáveis, que tinham o seu ambiente, o seu próprio habitat. Viventes aqui como um adjetivo, né? Esses animais, porque pode ser traduzido também como não feras da terra, mas pode ser traduzido como viventes da terra, animais viventes da terra, e o viventes como um adjetivo. Então, tanto fera, traduzido por João Ferreira, como se ele tivesse traduzido viventes da terra, eu estou aqui em Gênesis 1, 21, Gênesis 1, 24 e 25, poderia ser traduzido como viventes da terra e não feras da terra. É apenas um adjetivo para se referir a animais não domesticáveis, ou seja, você não vai conviver num habitat onde tem uma manada de elefante, ou de girafas, ou de leões. Você tem o seu próprio habitat. E o ser humano, ele tinha lá no princípio o seu próprio habitat, que era o Jardim do Éden. Claro que os animais tinham acesso também ali. Tanto é que a serpente estava ali. Deus fala com Adão para colocar nome nos animais, os animais estavam ali no Éden também. Então, havia uma grande conexão, né, do Éden com todo o planeta. O jardim no Éden. Né? Então, outro princípio é esse, que os animais terrestres, nossos amigos aí, dinossauros, para quem acredita, e eu acredito, foram criados no sexto dia junto com o homem. Quarto lugar, todos os animais criados viviam em paz e harmonia com o ser humano. Gênesis 2, 19 e 20, o que aconteceu? E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora, ajudadora idônea. Olha, perceba que o leão está ali, os animais que hoje nós chamamos de animais ferozes, carnívoros, eles estavam ali e Adão deu um nome para eles, ou seja, havia uma harmonia. Primeiro que carnivorismo não combina com Deus, uma criação boa. Imagina Deus olhar para um leão comendo um antílope e dizer, olha que maravilha, muito bom, né? Um animal caçando o outro, ou o ser humano caçando os animais, e Deus dizer, é muito bom. Não, não é muito bom. A gente sabe que não é muito bom. Algo aconteceu no planeta, algo aconteceu depois da queda que trouxe uma desorganização, tanto na vida do ser humano, uma divisão entre o homem e Deus, como uma divisão entre o homem e o planeta. Tanto é que no fim dos tempos, o que vai acontecer? Acontecerá o quê? Uma restauração. Isaías 11, 6 a 9, o que diz? Que
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará. E o bezerro, e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. O reino do Senhor, nada, e ele diz, né, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Um dia o conhecimento do Senhor estava sobre toda a terra, antes de Adão pecar. Por isso que ele tinha uma relação com os animais. Por isso ele tinha uma relação concreta, real, de paz, de harmonia com todos os animais. Mas após a queda, algo acontece. E com o passar do tempo, a gente vai continuar os vídeos e explicar um pouquinho mais o que aconteceu. Houve um grande descontrole após o pecado e também após o dilúvio. E é o que acontece. Mas a gente percebe que no fim dos tempos, o que acontecerá? Haverá uma restauração. O reino do Senhor será perfeito. Perceba que ele está se referindo a colocando animal carnívoro e animal herbívoro, como conhecemos hoje. O lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito, o bezerro e o filho do leão. Ou seja, e ele diz no final, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Ou seja, por isso que a gente vê que carnivorismo não combina com um Deus bom, nem com uma criação muito boa. Ou seja, no princípio foi criado tudo bom, mas alguma coisa aconteceu. Quinto e último lugar, todos os animais eram herbívoros. Aqui está. Né? A gente vê, vamos ver aqui ó, de novo, a Baby Rex. Aí o nosso tiranossauro, né? Muito carnívoro. Quem viu o filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, né? Quem não era fã lá do Tiranossauro Rex, que comia tudo e todos, tá aí, ó. Mas verdadeiramente esse bichinho maravilhoso, com essa boca tão grande, ele era mesmo um carnívoro no princípio ou era um herbívoro? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz animais carnívoros e animais herbívoros? Ou a Bíblia diz, vem pra cá, Rex, fica aqui perto de mim, deixa eu puxar aqui, ó, fica aqui, ó, Rex. Boa, Rex. Aqui eu tô com os livros aqui, empilhados, então o Rex consegue ficar aqui perto de mim. Então, os animais eram todos herbívoros, carnívoros? Como é que era no princípio? Vamos ler? Gênesis 1, 29 e 30. Preste bastante atenção. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, ou que seja o ser humano, né? Que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, para o ser humano. E agora, e para os animais, qual vai ser o tipo de comida? E a todo animal da terra, todo é todo. É para o leão, é para o urso, é para o tigre, é para o tiranossauro, é para o velociraptor, é para os animais carnívoros, que hoje conhecemos como carnívoros, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há uma vivente. Toda, o que Deus diz? A erva verde será para mantimento. E assim foi. Gênesis 1, 29 e 30. Portanto, nós acreditamos que no princípio não havia animais carnívoros. No princípio, apenas os herbívoros dominavam a terra. No princípio, apenas tínhamos animais que comiam sementes, frutas, vegetais, plantas em geral. Então a abundância era muito maior, né, do que após o dilúvio. Vamos explicar mais para frente, num vídeo que a gente vai ter sobre o dilúvio. Mas eu trouxe aqui 2 artigos, para não ficar só nas nossas palavras, científicos, e o primeiro é do Science Daily, de 21 de dezembro de 2010. Diz o seguinte o artigo: Meat eating dinosaurs not so carnivorous after all. Dinossauros carnívoros não são tão carnívoros, afinal. Olha o texto do artigo. E o texto diz assim, ó, o Tiranossauro Rex pode, ou seja, a possibilidade, ter sido um terrível carnívoro. Olha o que os cientistas estão dizendo. Mas muitos de seus parentes mais próximos estavam
mais satisfeitos com a comida vegetariana. Olha que incrível. E o que a Bíblia diz? Todos eram herbívoros. Descobriu uma nova análise feita por cientistas do Field Museum. Os cientistas Lindsay Zano e Peter Makovich publicaram suas descobertas na revista Proceedings of the National Academy of Science. Usaram análises estatísticas para determinar a dieta de 90 espécies de dinossauros terópodes. Os terópodes eram justamente os que conhecemos como carnívoros. Os saurópodes, brachiosauro, e os outros eram os herbívoros. Terópode, carnívoro, saurópode, herbívoro. Ou seja, mais de 90 espécies, hein? Os resultados, e no final é impressionante, né? Os resultados desafiam a visão convencional de que quase todos os terópodes caçavam presas, especialmente aqueles mais próximos dos ancestrais das aves. O que eu falei aqui, que muitos dos cientistas evolucionistas acreditam que as aves de hoje são os descendentes dos dinossauros. Esse foi o primeiro artigo dizendo que verdadeiramente o T-Rex pode ter sido um terrível carnívoro, mas que a maioria dos outros terópodes carnívoros estudaram mais de 90 espécies, eles comiam vegetais. Olha que incrível. E olha que isso aqui é de 21 de dezembro de 2010. Agora, o segundo artigo saiu no Globo, G1 Globo, eu posso deixar aí depois a descrição, que diz o seguinte: crocodilos ficam mansinhos com menu vegetariano no Zimbábue. Fazenda de répteis serve dieta sem carne para animais em Caribá. Predadores ficariam mais calmos com refeições especiais. Ou seja, quando você dá para animais carnívoros apenas alimento vegetal, eles ficam mais mansinhos. O que a Bíblia diz? No princípio, todos, incluindo o ser humano e os animais, eram herbívoros. Você não tem nenhuma relação em Gênesis de 1 até mesmo ali após a queda, o capítulo 5, por exemplo, você não tem nenhuma referência de animais carnívoros, mas somente aqueles que comiam vegetais. Ou seja, o leão comia vegetal, frutas, o urso, e é interessante o urso panda, né? Porque o pessoal fala, né? Mas por que aqueles dentes, aqueles caninos tão grandes, né? Nos leões, não é para rasgar carne? Não necessariamente, né? O urso panda lá no Japão, na região ali da Ásia, ele tem dentes enormes, maiores até do que o do leão, e ele, para que ele usa aquilo? Para rasgar bambu, não é? Então, dente grande não necessariamente remete a uma dieta de carne, uma dieta carnívora, mas também os dentes grandes podem ser usados para rasgar folhas grossas, vegetais, bambu, né, e outros alimentos que, quem sabe, após o dilúvio nós perdemos. Bom, eu vou ficar por aqui. Deus os abençoe. Vou dormir, que agora aqui já é tarde na Albânia. Vamos Baby Rex comigo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.